Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais, né, iniciais aí da ótica geométrica e a gente vai chegar até as aplicações falando de sombra e de câmara escura. Então, para começar, vamos só relembrar que a luz, da forma como é entendida e estudada na ótica geométrica, é uma onda eletromagnética. A gente não precisa se preocupar com isso nesse momento, mas enquanto onda eletromagnética, ela apresenta velocidade de propagação que depende do meio aonde ela está viajando. Isso a gente vai retomar quando estudarmos a refração. E no vácuo é onde tem a velocidade maior, né? Onde a luz se propaga mais rapidamente, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Muito importante que a luz é o agente físico que permite que a gente reconheça as cores dos objetos. Tá? Então, para a ótica geométrica, essa é a definição que a gente precisa. Falando sobre aqueles conceitos básicos, né, a gente fala agora sobre fonte, que é todo o corpo que pode ser visualizado ou fotografado, ou seja, tudo que você olha em volta e consegue enxergar, ou que sairia numa fotografia, a gente chama de fonte na ótica geométrica. Que pode ser uma fonte primária, e fontes primárias são caracterizadas por produzir, tem algum mecanismo interno de produção da luz que ela emite. Então a gente dá como exemplo as estrelas, né, como o nosso Sol, e uma lâmpada acesa, né, o filamento da lâmpada tem mecanismo de produção de luz. Agora, as fontes secundárias, elas precisam ser iluminadas para que possam emitir luz, como por exemplo a Lua. E, enfim, eu coloquei aqui uma tela de projeção, mas você pode imaginar todos os outros objetos à sua volta que não são a tela do computador ou a tela do celular, as lâmpadas, né, acesas, ou a própria luz do sol que pode vir aí de uma janela, enfim. Antigamente se chamava fonte primária de corpo luminoso e fonte secundária de corpo iluminado. Também é uma nomenclatura que pode ser utilizada. Os meios ópticos podem ser transparentes, como uma placa de vidro ou uma porção de água límpida, translúcidos, né, como esse papel vegetal e esse vidro jateado que se usa muito para separar ambientes, e um meio opaco que não deixa a luz atravessar. No meio transparente, a luz viaja de forma regular. No meio translúcido, a luz viaja, mas sem regularidade. E no meio opaco, a luz não atravessa. Agora vamos falar sobre os princípios da ótica geométrica. E esse é talvez o primeiro e mais importante deles, que fala como a luz se propaga se o meio for homogêneo e transparente. Transparente a gente já viu o que é. Homogêneo é que tem igual distribuição de propriedades físicas e químicas. Então, como essa figura sugere, né? Quando a luz viaja no meio homogêneo e transparente, a sua trajetória sempre é retilínea. Isso vai ser super importante para a gente estudar tanto as aplicações dos princípios que a gente vai ver daqui a pouco, sombra e câmara escura, quanto posteriormente estudar reflexão, refração, lentes, espelhos, enfim. Isso até virá em outros vídeos. Muito bem. Um exemplo, né, aí a formação de sombra. Justamente, por que que a sombra se forma? Porque a luz emitida por essa fonte atinge esse obstáculo que é opaco, não atravessa esse obstáculo opaco, portanto, atrás dele você tem uma região que não recebe luz, portanto, uma região escura. Essa é a ideia de sombra, né? Se a luz não viajasse em trajetória retilínea, ela poderia fazer uma curva ao atravessar o obstáculo e atingiria essa região central desse projetor. Tá bom? Muito bem. E para representar a viagem da luz, a gente inventou um elemento geométrico, né? Um desenho que chama raio de luz. Raio de luz, então, é algo que não existe, mas representa que a luz viaja em um determinado meio por uma certa trajetória. Beleza? Então, a gente representa o raio de luz, e em todos os desenhos a gente vai observar, da seguinte forma, né? Como um segmento de reta orientado com uma setinha no meio
né, na região central, para indicar para onde a luz viaja. Tá? Essa setinha é muito importante por causa do próximo princípio. E daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Tá? Um pincel de luz é um conjunto de raios luminosos, né? Ou seja, uma região iluminada. E os tipos, né, que a gente precisa conhecer para estudar a ótica geométrica são o cônico divergente, que parte de um ponto, veja aqui o formato, né? Parte de um ponto e se espalha. Essa figura é legal, né? Para a gente perceber esse formato de cone mesmo, né? Esse sólido geométrico. E a gente vai representar então com esse pontinho que chama vértice do pincel de luz, de onde a luz parte, né? Que na verdade é o vértice do cone, é o nome da geometria, tá? E as setinhas indicando que a luz está se espalhando. Pode ter também um pincel cônico convergente, como ocorre, por exemplo, quando a luz atravessa uma lupa, que é um sistema óptico convergente. Até tem uma concentração de luz no vértice que torna possível queimar objetos utilizando esses sistemas, ou lupa ou um espelho côncavo, né? E para a gente representar, é muito fácil, é parecido com esse, só que o sentido de propagação é no sentido da luz fechar para esse vértice, não abrir. Então, comparando os dois, você vê um deles a luz abrindo, vindo de um ponto, no outro a luz fechando, indo para um ponto. Esses dois pontos são os vértices desse pincel de luz. E pincel cilíndrico é como a luz se propaga vindo de objetos distantes. Por exemplo, a luz do Sol chega para a gente um pincel cilíndrico com raios paralelos entre si. A gente fala que para esse pincel o vértice se encontra no infinito. Beleza? Então, todas as situações ópticas que a gente vai estudar envolve a luz se propagando em um desses pincéis de luz. Tá? Cônico divergente, só para você relembrar, é como a luz viaja vindo de objetos próximos do sistema óptico. Cônico convergente, é necessário que exista um sistema óptico convergente que o produza, e cilíndrico é para objetos afastados do sistema óptico. Agora, falando do princípio da reversibilidade, né? O princípio da reversibilidade diz que a trajetória da luz não depende do sentido de propagação. Em outras palavras, a gente pode afirmar que se existe uma, por exemplo, nesse caso, né, você tem através de um espelho retrovisor, a mãe enxerga o seu filho que está no banco de trás, né, desse carro. Se existe se essa trajetória é possível, né, se esse evento é possível, é porque a luz parte do bebê, atinge o espelho e chega no globo ocular da mãe. Se existe esse caminho, também existe a propagação no sentido contrário, ou seja, o bebê consegue enxergar a mãe olhando por esse espelho, pela inversão no sentido de propagação. O princípio de reversibilidade afirma que isso sempre ocorre, né? Por isso que eu comentei com você a importância de você indicar para onde a luz se propaga, porque o sentido contrário sempre é possível. E o último princípio da ótica geométrica é o de independência de propagação, né? Afirma que a trajetória da luz não se altera quando ocorre um encontro, né? A gente pode chamar de encontro, né? Uma interferência entre dois raios de luz, né? Como você pode perceber, a trajetória da luz emitida por este holofote, ela é retilínea mesmo após esse encontro, né? Ou seja, é como se não tivesse ocorrido essa interferência. A mesma coisa para o pincel de luz que vem do outro holofote. Beleza? Lógico que eu fiz aqui uma passagem breve, né, e rápida, mas em ritmo de revisão mesmo, sobre esses princípios e sobre esses termos, né? É importante que você releia no livro, né? Essas questões, né? Reflita um pouquinho, veja os exercícios, né? Que a gente já fez nas provas, veja os exercícios do roteiro de estudos, né? Mas acho que esse vídeo é legal para a gente fazer essa revisãozinha. Agora,
a partir desses princípios, a gente pode descrever duas situações. A primeira delas é a situação de formação de sombra, que já foi abordada em um dos temas, né? Em um dos exemplos do princípio de propagação retilínea. Por que ocorre a sombra? Porque a luz não faz curva, se viaja no meio homogêneo e transparente. Então, imagina um raio de luz que vem do Sol em algum horário que não é meio-dia, né? O Sol não está a pino. Por exemplo, nesse horário. Deixa eu marcar aqui o sentido de propagação. Tá bom? Então, veja, o que a gente pode afirmar? Lembra que raio de luz, ou os raios de luz que vêm do Sol, sempre são paralelos entre si? Então, o que acontece é que, se os raios de luz são paralelos entre si, daqui para a esquerda tem uma quantidade infinita de raios de luz, mas todos eles são bloqueados por esse obstáculo. Aqui eu estou dando como exemplo um prédio maior e um prédio menor, ou algum outro objeto menorzinho ali do lado. Muito bem. Daqui para cá, todos os raios de luz são bloqueados. Portanto, toda essa região aqui não tem iluminação. Isso a gente chama de região de sombra, tá bom? E aí, daqui para a direita, também existem infinitos raios de luz, todos paralelos a esse que eu desenhei, então não preciso desenhar nenhum deles. E todos eles atingem o chão, ou seja, toda essa região aqui é iluminada. Então, a região de sombra se projeta no chão nesse segmento aqui. Tudo bem? Para a gente dar alguns nomes aqui, só nomes genéricos, né? Mas uma coisa, eu não quero que você fique decorando equações, tá bom? A partir de agora, a gente vai fazer uma análise que é uma análise geométrica dessa situação ótica, tá bom? Então, veja, aqui você tem um prédio que eu vou chamar a altura de H. E aqui, pensando nesse triângulo aqui, tá vendo? Ó? Tem este vértice, este e este, tá bom? Este triângulo, a altura vale H, que coincide com a altura do prédio. E a sua base, eu vou chamar de B, coincide com o comprimento da projeção da sombra no chão, que você poderia medir com algum instrumento de medição, uma régua, uma trena, uma fita métrica, enfim. Muito bem. Então a gente tem este triângulo, certo? Agora, em um mesmo horário, também tem a formação de sombra para esse objeto menor. Também formo este triângulo. E como esse objeto é menor, vou colocar a altura H minúsculo, ele também vai formar uma sombra que se projeta um comprimento menor, que eu vou chamar de B minúsculo, certo? Agora, o que é importante, marcando aqui o sentido de propagação, o que é importante é você perceber que esses dois triângulos são semelhantes. E por que esses triângulos são semelhantes? Porque este ângulo é reto para ambos e este ângulo é congruente a esse, porque essas duas retas são paralelas entre si. Caso de semelhança AA, ângulo-ângulo, né? Já é suficiente para a gente afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. E aí, uma vez que você identifica que eles são semelhantes, a gente monta a razão de semelhança. Eu sempre monto assim, tá bom? Ó, eu vou dividir a altura desse pela altura desse. É igual, né? A relação entre esses lados que são correspondentes, a base desse dividido pela base desse. Ó, a geometria não é difícil desse exercício, tá? É importante que você leia o enunciado com atenção, identifique qual é a altura, se aparece uma informação numérica, é uma altura, é um comprimento, é do corpo maior, é do corpo menor. Esse tipo de coisa demanda uma leitura muito atenta do texto. E você precisa fazer isso enquanto estiver fazendo os exercícios e, posteriormente, enquanto estiver fazendo a prova. Faz um desenho, né? Se o exercício não apresenta essa representação, faça você o desenho, tá bom? Seguindo agora, vamos para o último tema desse vídeo, que é a câmara escura de orifício. A ideia é a gente estudar um objeto que está na frente de uma caixa que tem um orifício que é o único lugar por onde a luz entra dentro dessa caixa, né? Aqui atrás fica um filme fotográfico e a gente vai registrar uma fotografia nesse filme, tá? Então a gente sempre estuda essa situação vendo o objeto pelas suas extremidades. Então, vou desenhar um raio de luz
que parte do topo do objeto, atravessa o orifício e sensibiliza o filme fotográfico no fundo da câmara, que é esse aqui, ó. Certo? Lógico que desse ponto partem infinitos raios de luz, mas só me interessa esse que atravessa o orifício, porque afinal de contas eu quero caracterizar a imagem dentro da câmara, né? Então eu só vou desenhar o que for útil para mim. E aí eu faço a mesma coisa para esse de baixo, ó. Atravessa a câmara, atinge o ponto aqui de cima. Veja que aqui, além de ser importante o princípio de propagação retilínea, também é importante o princípio de independência de propagação. Por quê? A luz atravessa o orifício aqui da câmara e não altera a sua trajetória, segue em trajetória retilínea. Por esse motivo, se eu chamar esse ponto aqui de ponto A imagem dele vai aparecer aqui embaixo. Vai ser o A'. E se eu chamar esse ponto de B, aqui em cima vai ser o ponto B'. Você tem que perceber que aqui eu tenho uma imagem invertida desse objeto, né? De cabeça para baixo, invertida tem esse significado, tá bom? Mas aí, a gente também vai estudar esse problema usando a ferramenta da semelhança de triângulos que vem que vem lá da geometria, né? Não é à toa que chama ótica geométrica. A gente usa muito ferramentas da geometria para descrever os problemas da ótica. Muito bem. Dois triângulos semelhantes, né? Olha, este triângulo aqui maior, esse vértice é comum para os dois, que é o próprio orifício. E aqui o triângulo, desculpa, aqui é B', né? Aqui o triângulo menor. Dois triângulos semelhantes, porque aqui você tem ângulos opostos pelo vértice. Este ângulo é alterno interno em relação a esse. Assim. Então, novamente, a gente pode caracterizar pelo caso ângulo-ângulo, né? E aí eu posso chamar aqui de B, aqui de Bzinho. Ó, essa altura aqui, ó, até chegar do objeto até o orifício, é importante, é do objeto até o orifício da câmara, tá bom? Tá na parede da frente dessa câmara. Vou chamar de H maiúsculo e aqui vou chamar de H minúsculo. Novamente, semelhança de triângulo, por exemplo, eu vou fazer, ó, não preciso fazer igual eu fiz, né? H maiúsculo, não. Você só precisa montar de forma coerente a relação de semelhança de triângulos. Por exemplo, ó, eu posso pegar B minúsculo dividido pelo B maiúsculo. A base do pequeno dividido pela base do grande. Base que eu estou enxergando ele de lado, tá bom? Base do pequeno pela base do grande, ó. Aí, na hora de você montar a outra fração, você tem que respeitar que no numerador da fração está uma medida do triângulo pequeno e no denominador uma medida do triângulo grande. Então fica H minúsculo por H maiúsculo. Mas, novamente, não precisa ficar decorando essas equações. É só você se concentrar na semelhança de triângulos, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente falou sobre os conceitos fundamentais da ótica geométrica, falou um pouquinho também de sombra e de câmara escura de orifício. E espero que você tenha aproveitado bem, que você siga os seus estudos também, conforme indicado no roteiro, e assista os próximos vídeos que a gente vai falar sobre os demais temas, tá bom? Até a próxima, gente. Bons estudos, tá?